né? Um dos 7 livros que eles mantiveram é o Ateneu, que não é um livro muito fácil de ler, tá? Então, a boa notícia são 7 livros, a má notícia, o Ateneu é um livro bastante complexo, a leitura dele. Nem tanto pelo enredo, nem tanto pela história, mas pela forma. Se você acha que o Zé de Alencar escreve difícil, você não viu ainda como é que escreve o Raul Pompeia, que é o autor do livro, tá? O Raul Pompeia tem uma escrita bem sofisticada, bem complexa. As descrições, as divagações, trata-se de um livro de memórias. É memória de um personagem, daqui a pouco eu entro nisso. Mas por ser um livro de memória, então o personagem está adulto, lembrando do seu passado de criança, então é um livro em primeira pessoa, é um livro com muitas divagações, né? Ele fica lembrando como é que é o passado dele, ele fica lembrando do que aconteceu, e aí, à medida que ele lembra do que ele aconteceu, ele faz reflexões sobre o presente dele, então há uma mistura de passado e presente, há uma mistura de narrar uma história com comentar devagar. Você pode até fazer uma comparação com o Machado de Assis, né? Aquelas divagações que o Machado faz, aquelas digressões. É um livro com muitas digressões. Digressão você sabe, né? Quando você está narrando uma coisa, de repente você para e começa a narrar uma outra coisa paralela, fazendo conexões com a primeira linha narrada. É um livro cheio de digressões. Só que as digressões do Machado são relativamente curtas. As do Pompeia são longas. Tem capítulos inteiros, que são capítulos digressivos. Ele está narrando uma coisa, depois ele para e começa a falar de outra coisa que aparentemente não tem nada a ver. E a linguagem a linguagem que ele usa é uma linguagem bastante rebuscada, bastante sofisticada, difícil mesmo, tá? Adjetivos bem fora do normal, a construção da frase, a sintaxe da frase. Então, não é um livro que você vai ler com grande facilidade. Eu não queria desanimar vocês, o livro é ótimo, ótimo. Eu sempre gostei muito do Ateneu, é um livro que eu acho muito legal. Eu vou tentar convencê-los a ler, mas aí vai valer aquilo que eu falei para vocês, para ler o Alencar. É um livro que você tem que ler meio que devagarinho, vai lendo aos poucos. Não foi um folhetim, ele não foi publicado em folhetim, ele não é pensado para ser um folhetim, ele foi publicado já em livro, tá? Ele já chega pronto para você ler, então ele não tem uma estrutura de folhetim, aquela questão de você ficar dando suspense para o próximo capítulo, não é a estrutura dele. Mas eu aconselho que você não leia de uma porrada só. Vou sentar e ler o Ateneu. Ele é meio pesado de ler. Vai lendo aos pouquinhos. Repito, não é um folhetim, mas vai lendo aos pouquinhos. Mas leia. O Ateneu é um livro muito rico, muito sofisticado. Tá? Eu vou falar muito brevemente da biografia da Raul Pompeia, que é uma biografia curta. O Raul Pompeia, ele nasceu no Rio de Janeiro, na verdade nasceu no estado do Rio de Janeiro, nasceu em Angra dos Reis, olha que lugar bonito para nascer, Angra dos Reis, as praias lindas lá, nasceu lá, mas ele morou na cidade do Rio de Janeiro a maior parte da vida dele, e ele vai trabalhar como funcionário público durante um bom tempo na Biblioteca Nacional, a famosa Biblioteca Nacional. E ele tem uma carreira na crônica carioca, né? Ele escreve bastante crônica. As crônicas do Raul Pompeia ainda não foram todas publicadas, né? Tá faltando os pesquisadores recolherem todas as crônicas e publicarem. E o Raul Pompeia, ele publica poucos romances, são 2 romances, só um deles é o Ateneu, e quando foi publicado, causou escândalo, mas escândalo, foi um livro assim, visto na época como um livro de extremo mau gosto,
né, os leitores da época ficaram chocados com o livro, você já vai entender o porquê, e ele foi severamente criticado. Mas, assim, pegaram pesado com a Raul Pompeia. Principalmente o Olavo Bilac. O Olavo Bilac. O Olavo Bilac, que você já deve ter ouvido falar, escritor, poeta, chamado Príncipe dos Poetas Brasileiros, do parnasianismo, que na época era uma referência, o Bilac era uma opinião crítica muito importante. Se o Bilac falasse que determinado escritor era bom, as vendas desse escritor explodiam. Em comparação, se o Bilac apontasse o dedo e falasse esse escritor é ruim, nossa, era uma maldição. Né? O Bilac era um cara muito importante. Mais importante na época que o Machado. Bem mais. O Machado é melhor que o Bilac, mas o Bilac era mais famoso, né? Bem mais famoso. Tal. E aí o Bilac escreveu um artigo, né? Aliás, uma série de artigos nos jornais, criticando o livro, né, criticando o Ateneu e fazendo pesadas críticas ao Pompeia, muito pesadas, agressivas, pessoais. Né? Também você já vai entender por quê. Estou dando uns mistériozinhos para a aula ficar um pouco mais legal. E o Raul Pompeia ficou muito chateado com as críticas do Bilac, que foram críticas bastante agressivas. Ele tinha o sonho de ser um escritor profissional, e o Bilac, enfim, né, atacando do jeito que ele atacou esse sonho na época, ficava quase que impossível, e por conta de uma série de críticas que o Bilac fez, que daqui a pouco eu volto ao tema, é um tema sensível, o Raul Pompeia se mata. Ele cometeu suicídio numa noite de Natal, olha que coisa terrível, 24 de dezembro. Tá? Então, ele teve uma vida muito curta, ele se matou com 32 anos, uma coisa assim, teve uma vida muito curta, tá? Esse livro, ele é um livro, como eu falei, de memórias. Memórias de um personagem. O personagem chama-se Sérgio. Todos os críticos literários sabem, e o próprio Pompeia nem, assim, estava muito preocupado em esconder. Quem é Sérgio? Que personagem é Sérgio? O Pompeia. Tá? É aquilo que nós chamamos de alter ego, que é uma linguagem psicanalítica. Ego, eu. Alter, o outro. Mas o outro é o eu. Então, um outro eu. Então, Sérgio é o Raul Pompeia. E isso fica bastante evidente porque na biografia do Raul Pompeia, ele estudou num colégio interno. E Ateneu é o nome de colégio interno. Tá? Esse colégio interno de fato existiu no Rio de Janeiro, chamava-se Colégio Abílio, não existe mais, faliu, e era um colégio da elite carioca. A família do Raul Pompeia tinha posses. E o nosso querido Raul Pompeia estudou nesse colégio interno, então Ateneu aqui é o nome, o outro nome para esse colégio que de fato existiu. Sérgio é o outro nome, personagem, para o próprio Raul Pompeia. O livro tem um começo, que é um começo muito legal, assim, muito bacana, um começo também bastante cinematográfico. O pai do Sérgio está com a mão dada, assim, no menininho, o Sérgio tem 11 anos, ele para, assim, na frente do Ateneu, né, ele está parado, assim, o menininho está com a mão dada, assim, com o pai, e aí a primeira frase do livro, ela é muito legal, ela é muito bacana, a primeira frase do livro é essa: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. É muito legal essa frase, é uma frase muito bacana, porque ele está indo para um colégio interno. Colégios internos era um lugar onde você estudava e morava. Você só voltava para sua casa em feriado, em férias, nem em fim de semana você voltava. Então ele está saindo de casa, está saindo da casa do pai, da casa da mãe, e está indo para o colégio interno. Aí você vai dizer, mas colégio interno é um lugar mais ou menos protegido, não é? Então, não,
Porque, na verdade, o colégio interno, ele é visto como uma espécie de microcosmo da sociedade, uma sociedade em pequena escala. E o que existe na sociedade? A luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência. Então, nós estamos vendo um Sérgio que está indo para a sociedade, está saindo do ninho, digamos assim, como se ele fosse um lindo e maravilhoso passarinho que está aprendendo a voar. E é lógico, vai tomar alguns tombos. E a parte legal é essa segunda frase, né, o livro, logo depois começa, eu estou colocando as frases aqui, ó, bastante experimentei depois a verdade deste aviso, o aviso do pai, que me despir, num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Bom, aí você já vê também o tamanho da frase, né, o tamanho da frase do Raul Pompei. Ele escreve, ele gosta de escrever. Ele está dizendo exatamente isso que eu falei para vocês. Ele está deixando de ser uma criança criada educadamente na estufa do carinho da mãe e do pai e está indo para o colégio interno para viver a luta pela sobrevivência, né, num lugar onde só tem outros alunos. Lembrando, isso é importante, colégio interno masculino, né? Os colégios internos ou eram masculinos ou eram femininos, tá? Não tinha colégio misto interno, né, na época. O diretor do colégio é um cara bastante importante, vai aparecer bastante no livro. Ele chama-se Aristarco. Veja que a escolha do nome não é à toa. Aristarco, o som da palavra, o nome, lembra muito aristocrata, aristocracia, porque de fato era um colégio de elite, os colégios internos eram caros, não era um lugar barato, então o Aristarco, ele lida com elite e ele mesmo se vê como uma pessoa de elite. A parte muito curiosa, muito interessante, é como o Sérgio descreve o Aristarco. Aristarco gosta de fazer discursos grandiosos, ele gosta de falar muito, ele gosta de fazer pose, né? E o Aristarco, ele gosta muito de se mostrar como uma espécie de grande educador, alguém que vê o futuro do país, né? Ele se compara a uma espécie de águia, olha que coisa bonita, quase como se fosse o poeta do condoreirismo lá, ele se compara com uma espécie de águia grandiosa que vê além, ele prepara a futura elite brasileira. É muito, muito, muito engraçado, porque, no fundo, a única coisa que o Aristarco gosta é de dinheiro, né? E aí é bacana porque em alguns momentos do livro ele deixa bem claro assim, olha que legal, olha que bacana, tal molequinho lá, tal aluno, ele foi chamado à diretoria, aparentemente sem motivo, e o Aristarco deu-lhe uma punição. Na época podia ter punição física, né? Tipo beliscão, palmatória, ajoelhar no milho, aquele chapéu escrito burro, né? Era comum isso na época. Também uma bela reflexão sobre como é que era a educação no século XIX, vamos citar isso também. E aí o molequinho vai lá, né? Toma umas 3, 4 palmadas, assim, né? Palmatória, toma umas porradas lá. E aí é uma coisa curiosíssima, porque assim. É estranhíssimo, porque o moleque não fez nada. O moleque, tipo, o que aconteceu? O que está acontecendo? E aí o moleque, é engraçado, o narrador, né, o Sérgio, fala assim, viu, sabe o que aconteceu? O pai do moleque atrasou a mensalidade. O moleque atrasou a mensalidade, ele toma umas porradas. É engraçadíssimo essas coisas, né? É muito bacana, não é? Mostra como o nosso querido Aristarco, grandioso, vê o mundo, quer mudar a educação, no fundo ele só quer dinheiro no bolso, tá?
só quer grana no bolso dele, tá? E aí, não há, deixa eu até botar aqui, ó, um trechinho que eu também coloquei aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Olha esse trechinho muito bacana aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma hora trovejou-lhe a boca, em sanguínea eloquência, o gênio do anúncio. Mirando-lo, o lo é o... Na inteira expansão oral, como por ocasião das festas, na plenitude de sua vivacidade prática. Contemplávamos, eu, com aterrado espanto, distendido em grandeza épica. De novo, você vê aí o tamanho do problema da frase do Pompeia, e veja como uma frase muito grandiosa, e como ele, o Aristarco, é muito grandioso, todo metido à besta, é mais ou menos assim que funciona na época, tá? E aí, vamos ao enredo do livro. O livro não tem um enredo fixo, tá? O livro, ele é marcado por episódios mais ou menos separados, episódios mais ou menos, digamos, conectados, que mais ou menos seguem uma linha cronológica, mas que não estão ligados diretamente. Então, professor, conta a história do livro para mim. Na prática, como se o livro não tivesse uma história. O livro tem linhas, né, de pedaços de recordação específica. Como eu falei, muitas vezes, com uma parte dessas linhas, uma parte dessas recordações, com longas digressões, longas divagações sobre outras coisas que não necessariamente aquilo que está sendo narrada. Então, são episódios. Esses episódios, inclusive, como eu falei, não estão ligados, não estão conectados com esse enredo muito fixo, tá? Essa é a primeira coisa importante que você precisa ter na cabeça. Então a gente vai citar alguns episódios, algumas coisinhas para você ter uma ideia. Tem um episódio muito terrível que ele entra, né, no Ateneu, ele entra no colégio, e são vários alunos. Na época não tinha uma divisão muito clara de alunos mais velhos e mais novos. Às vezes você vê aluno mais novo estudando com aluno mais velho, a coisa não era sem divisão tão certinha como existe hoje. E a parte bacana da coisa é que o Sérgio, ele se vê assim, muito com medo, né? Ele está num colégio interno, alunos maiores, mais fortes, né? Ele sente um certo medo, e ele percebe que ele precisa desesperadamente de um protetor. Porque os alunos mais velhos, mais fortes, fazem o famoso bullying com ele. E não param de fazer bullying, fazem sacanagens, batem, empurram, fazem uma série de coisas bem sacanas. E aí ele vai arranjar uma espécie de protetor, que é mais velho, que é mais forte que ele, chamado de Sanches. Agora a gente começa a entrar numa coisa muito importante, né? Uma coisa muito séria em relação ao livro, e que tem a ver com a biografia do Pompeia, e que tem a ver com a questão muito importante do escândalo do livro. O Sanches, tem um episódio lá que o nosso querido Sérgio está na piscina, e na beira da piscina do colégio, e aí o moleque, os moleques jogam o Sérgio na piscina, afogam o Sérgio, tentam afogar o Sérgio,
E ele cai na piscina e ele vê alguém enfiando a mão na cabeça dele, assim, para afogar o moleque, ele fica assim, para afogar o Sérgio, e aí aparece outro que empurra ele assim e salva. Uma cena muito bonita, assim, até salva o Sérgio do afogamento, digamos assim. Salva o Sérgio do afogamento. Beleza. Esse tal de salvador, entre aspas, é o tal do Sanches, que vai proteger o Sérgio, e o Sérgio sente pelo Sanches um misto de necessidade de proteção e um misto de asco, de nojo, uma coisa assim meio que já já você vai entender o porquê. E aí vão ocorrendo outros episódios, o Sanches vai ajudando o Sérgio nas lições, o Sérgio não é muito assim esperto em algumas matérias, o Sanches o ajuda, os moleques têm que fazer serviço de limpeza, né, no Ateneu, eles moram lá, meio que trabalham lá, o Sanches ajuda o Sérgio, enfim. Você sabe qual que o interesse do Sérgio, não, o interesse do Sanches no Sérgio? E aí? Coloquem aí no chat pro tio para saber qual que seria o interesse do Sanches no Sérgio. Vixe, né? É esse mesmo, pode falar. É isso mesmo. E aí tem uma cena, que é uma cena que na época deve ter causado, assim, o escândalo que eu falei para vocês. O colégio ele é bem grande, né? É bem grande. E aí eles vão numa espécie de lugar onde seca roupa. Não secadora de roupa, um lugar onde seca roupa. Aí os caras fazem lá, lavam a roupa de cama, né? Então aqueles lençóis bem grandes, aí eles penduram assim uma espécie de porão, né? Um lugar onde os lençóis eles são pendurados. E aí o Sanches dá uma desculpa lá, tenho que fazer tal coisa lá, vai lá com o Sérgio, com ele, nesse lugar que é mais afastado, digamos assim, né? Um lugar mais, né, pequenininho, mais, enfim. E adivinha, né? Olha o trechinho que eu separei. Olha o trechinho que eu separei. Olha lá. Eu vou ler a parte final aqui, ó. Quando, sem transição, o companheiro, que é o tal do Sanches, chegou-me a boca ao rosto e falou baixinho. Nós não escutamos o que nós não escutamos, não, né? Nós não temos o que o Sanches falou para o Sérgio, mas a gente intui. Só a voz do Sanches no Sérgio. O simples som covarde da voz, rastejante, colante, como se cada sílaba, como se fosse cada sílaba uma lesma. Aí cortou, deixa eu botar de novo aqui, ó. Cortou aqui que eu não peguei tudo. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó. Up. Horripilou-me, feito contato de um suplício imundo, fingi não ter ouvido, mas ouvi intimamente a explosão de todo o meu asco por semelhante indivíduo e muito calmo, desviando apenas a vista, caí fora. Ou seja, o Sanches se insinua sexualmente pelo 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 Sérgio, né? O Sanches se insinua sexualmente pelo Sérgio e só um momentinho, e ele tem nojo, né? Ele foge daquilo, ele cai fora, ele sai dali, não é?
é, e ele literalmente vai embora, né? Vai embora, sai correndo, não é? Veja, não é uma questão de amor, nós não estamos falando de amor, tá? Não existe amor no livro, existe única e exclusivamente interesse sexual, tá? É só o interesse sexual. O livro ele vai falar da sexualização dos personagens, sexo, vai passar da sexualização dos personagens e não de uma questão de amor, não é isso. Curiosamente, eu não sei porquê, é apenas uma coincidência, depois que o Sanches se insinuou para o Sérgio e o Sérgio, né, negou a insinuação sexual, do nada ele estava lá comendo o lanchinho dele no pátio do Ateneu, vem uns moleque lá e senta o cacete nele, dá umas 3, 4 porradas nele e vão embora. Não o Sanches, ele não era tão besta a ponto de fazer isso, mas ele apanha, ele apanha. O que mostra bem essa questão da luta pela sobrevivência e o sexo como uma coisa de luta pela sobrevivência, tá? Há uma característica, uma outra característica desse livro que também é bem interessante, que também é bem legal, que também é bem bacana, vale a pena você prestar atenção, tá? As descrições dos personagens. Eu vou pegar um trechinho aqui, vamos lá. Eu vou colocar um trechinho aqui. Trechinho meio grande. Ele descreve os personagens de um jeito que lembra muito a caricatura. Caricatura, tá? Caricatura no sentido mesmo de agressão, no sentido de deformação. Não há assim uma sensação de descrição bonita, mas pelo contrário, uma descrição agressiva, violenta, pesada, né? Bem chocante mesmo. Essa descrição agressiva ele vai fazer em vários momentos do livro, em vários momentos da narrativa. Você vê sempre essa deformação da descrição. Essa deformação da descrição lembra um estilo literário e um estilo artístico. O estilo literário e o estilo artístico é o expressionismo. Expressionismo tem na literatura europeia, você não vai ver expressionismo na literatura brasileira, nem na portuguesa, na literatura europeia tem, e na pintura tem. Expressionismo é quando você descreve de um jeito exagerado, pesado, agressivo, violento, né, chocante. O Raul Pompeia ele usa o expressionismo para a descrição dos personagens. Isso é bastante interessante, a gente vai voltar a comentar isso. Só que, como eu falei para vocês, o livro tem muitas memórias. E memórias, por definição, são vagas, são imprecisas e são meio que aleatórias. Eu estou falando de uma coisa, daqui a pouco eu falo outra, aí mistura na minha mente uma outra coisa, ou seja, o livro não tem uma descrição fixa. Qual que é o estilo de arte que você conhece? A arte aí no sentido de pintura mesmo, cujos quadros são pintados de um jeito assim meio, né, vago, com manchas, mancha mesmo, mancha de pintura, não são assim estilos determinados, não é um desenho fixo. Vocês sabem? Dica: Renoir, pintor francês, era desse estilo, o próprio.
tá? Impressionismo. Impressionismo também não é um estilo de literatura brasileira, tá? Existem escritores que buscaram, né, trazer para a literatura o mesmo jeitão da descrição impressionista. Uma descrição impressionista, assim, como eu falei, imprecisa, vaga, sem uma definição muito clara. O impressionismo na literatura não chega a existir, ele está mais na pintura. O nosso querido Raul Pompeia, junto com essa caricatura agressiva e pesada, que ele deforma os personagens, ele faz também, não ao mesmo tempo, nem em tempos diferentes, descrições suaves, delicadas, imprecisas e vagas. Você vê que ele vai do 8 ao 80. E aí, você pode dizer que o livro é impressionista e expressionista ao mesmo tempo. O livro ao mesmo tempo, não a descrição ao mesmo tempo, tá claro? Ora, por si só já seria interessante, né? Porque são duas formas de entender a arte da pintura que não necessariamente são da literatura. E o Pompeia trouxe isso para a literatura. Então, por si só, já seria um livro bem bacana nesse sentido de, né, trazer elementos de outras artes para a literatura. Mas vamos seguir adiante, porque tem outra coisa também interessante no livro. O livro não fala muito da sexualização dos personagens. O Sérgio é um personagem que tem uma questão sexual muito forte, eu vou voltar a falar disso. Não fala muito de luta pela sobrevivência. Aliás, o próprio Sérgio, no começo do livro, na primeira frase do livro, coragem para a luta, não tem muito essa cara de sobrevivência, de luta pela sobrevivência. O próprio nome do livro, O Ateneu. Ateneu, não o Aterneu. Não é um espaço coletivo. Sexualização de personagem, luta pela sobrevivência, espaço coletivo. Qual que é o estilo literário que costuma trazer muito, mas muito isso para gente? Dica, tem um livro. Naturalismo. Qual é o livro naturalista mais assim clássico, mais perfeito, mais bonitinho que existe? O Cortiço, que não à toa é um espaço coletivo. Então, de novo, né, o Ateneu, um espaço coletivo. O Cortiço, um espaço coletivo. Sexualização de personagens. Luta pela sobrevivência. Luta do mais forte sobre o mais fraco. Então, o livro também é do naturalismo. Aliás, muitos classificam esse livro como sendo do naturalismo. Tá? Tá complexo? Tá faltando uma coisa. Eu falei que o personagem Aristarco é um diretor de colégio que finge ser um cara muito vinculado à educação, que finge ser um cara muito assim sofisticado, mas que no fundo ele está só interessado no dinheiro, ele está só interessado na. Ele é uma pessoa que vive de aparência, faz discursos grandiloquentes, mas vai lá e bate no moleque porque o pai dele atrasou a mensalidade da escola. Qual é o estilo literário que faz uma crítica à sociedade nesse sentido da hipocrisia, nesse sentido muito típico da essência ser diferente da aparência? E aí, quando eu falar o autor, fica fácil, né? O nosso querido Machado de Assis era o tema central do Machado de Assis, é o realismo. Então, nós estamos falando que esse livro também pode ser visto como um livro realista. Então, olha que interessante. Professor, como é que a gente vai classificar o livro O Ateneu? Ele é realista, naturalista, impressionista ou expressionista? Resposta: as quatro coisas.
O livro é as quatro coisas, tá? Não ao mesmo tempo, tá? Não ao mesmo tempo. Então, se você está fazendo uma descrição dos garotos, né, dos moleques, que é sempre uma descrição agressiva, chocante, meio pesada, o livro vai para o expressionismo. Quando tem essas digressões do Sérgio, que fica divagando sobre o mundo, sobre arte, né? Aí o livro vai para o impressionismo. Quando você tem essas cenas de sexualização, de luta pelo poder, aí o livro vai para o naturalismo. E quando o livro fala do Aristarco, bem do Aristarco mesmo, e essa questão muito forte aí da hipocrisia do Aristarco, o Sérgio tinha a verdadeira raiva do Aristarco, pelas memórias dele ali, você vê que é pesado. Dá a entender que o Pompeia tinha raiva do diretor do colégio dele, vai saber. Aí o livro é realista, tá? Então o livro consegue ter as quatro coisas no livro, em momentos separados, mas juntas no mesmo livro, tá? A classificação desse livro é muito difícil, tá? Muito complicada. Eu vou seguir adiante em algumas coisas interessantes. Depois que o Sanches insinuou-se para o Sérgio e o Sérgio caiu fora, e o Sérgio apanha, ele percebe que ele está sozinho no colégio, perdeu o seu protetor, digamos assim, e ele vai buscar na religiosidade o seu refúgio, tá? Ele vai rezar para uma santa, uma imagem de uma santa que tem no corredor do colégio, né? Santa Rosália. Aliás, muito bacana, porque é um bairro aqui de Sorocaba bem famoso. Santa Rosália, ele reza para Santa Rosália, ele passa a se dedicar à religião, ele lê os textos religiosos. Século XIX tem muita aula de catecismo, então os moleques estão lendo lá religião, tem aula de catecismo, ele passa a rezar bastante, ele passa a olhar muito para Santa Rosália. Santa Rosália é uma santa jovem, uma santa muito bonita, né? Esse é outro motivo que deu problema sério no livro, calma, já vai entender por quê. Então, essa devoção dele à santa, tá? A santa, a tal da Santa Rosália, tá? E aí, nessa mesma época, ele fica doente. Ele cai doente. Ele tem uma febre muito grave, ele fica doente, e aí, como o século XIX tinha muita doença, muita doença, o que acontece? Eles separavam os moleques doentes, até para evitar contágio. Então, separavam os moleques doentes e ele fica numa espécie de enfermaria. Quem é que vai cuidar dele? Emma. Não a Emma Bovary, a famosa Emma Bovary lá do livro do Flaubert, do realismo, mas a Emma, que é a mulher do Aristarco. Não à toa, né? Emma Bovary e tal, Pompeia escolheu o nome. E a mulher do Aristarco é muito mais jovem que ele, muito mais jovem que ele. Ele e Aristarco, né? Mais velha que o Sérgio, lógico, mas mais jovem que o Aristarco. E veja, o Sérgio está doente, solitário, sem protetor, muito carente, num momento assim muito de fragilidade, rezando lá para a santa, e ele fica doente e a mulher do Aristarco vai lá cuidar dele. Ele está com uma febre, certo? Como é que se cura a febre no século XIX? Do jeito mais básico possível. Simplesmente você põe pano gelado, pano com água gelada no peito, na testa do moleque. Gente, o que eu vou falar é bem delicado, tá? Bem agressivo, por favor. Não fui eu que escrevi o livro, foi o Pompeia. É muito comum os garotos ficarem sem camisa, porque estão com febre, e a mulher do Aristarco vai lá e passa um pano com água molhada no peito do garoto, na testa do garoto, não é? Dá a sopinha para o menino, dá comida para o menino, ele lá isolado. Você está percebendo alguma coisa ou não? Sim ou não? O que você está percebendo? Surgiram aí.
que está acontecendo? Tá, mas quem que está dando em cima de quem? A Ema está dando em cima do moleque? É isso? Não, não pode ser. Sabe por quê? Porque o moleque é moleque, é uma criança. Ele entrou no Ateneu com 11 anos. Então não é a Ema que está dando em cima do moleque. Então o que está acontecendo? Uhum. O moleque é que está sentindo-se atraído, até fisicamente, pela Ema. Ah, pela mulher do diretor. É, o que eu vou falar é bem interessante, tá? É bem forte e deve ter causado um impacto tremendo, tremendo naquela época, causa aí da crítica pesada ao livro. A Emma é mais jovem que o Aristarco. O Aristarco é um senhor já, a Emma é uma mulher um pouco mais jovem que ele. A Emma tem a idade de quem? Hã? De quem? É, da Santa, isso. E de quem também? Vamos lá, gente, coragem. Ah, gente, da mãe dele, da mãe do Sérgio. Da mãe do Sérgio. Tá? Ele se sente atraído pela Ema, mulher do Aristarco, que tem a idade da mãe dele, Sérgio, que por sua vez é a mesma idade da Santa. E aí, depois que ele se cura da febre, a febre baixa, ele acorda de madrugada, né, acorda de madrugada, sim, né, não está mais febril, ele vai lá e ajoelha no corredor. Eu falei que ficava a imagem da Santa lá no corredor, assim, num cantinho, e reza para a Santa. Ah, estou curado, olhando para a Santa. E repito, Santa Rosália é uma santa jovem, uma santa muito bonita. Ele reza para a Santa, lembrando da Ema. E lembrando dos cuidados da Ema. Desculpa, há toda uma conexão, né, que é sutil, que é delicada, por isso impressionista, mas ela é sutil e ela é delicada, mas para o leitor mais atento, ela é marcante. E mesmo sendo sutil na descrição, o tema é um tema pesado. Como é que chama esse negócio do garoto, do menino ter uma atração pela mãe? É uma coisa um pouco assustadora, eu sei, mas tem um nome em psicanálise isso. Como é que chama? Não, é incesto, é incesto, é verdade. Isso, o complexo de Édipo, exatamente, né? Que chama complexo de Édipo, que foi descrito pelo Freud, né? Foi descrito pelo Freud, é uma fase do desenvolvimento da psicologia do homem. A mulher, ao contrário, chama-se complexo de Electra. Você tem isso quando você tem de 4 a 5 anos. Depois você esquece, ainda bem. Só que o Sérgio projeta isso com 11 anos, né? Há toda uma leitura psicanalítica desse livro. Há toda uma leitura psicanalítica desse livro. O que é mais legal é que o livro foi publicado em 1888, por coincidência a data da abolição da escravidão no Brasil, e o Freud escreveu da interpretação dos sonhos em 1900. Em 1900, o Freud ainda não tinha descrito psicanaliticamente o transtorno ou o complexo de Édipo. Portanto, mais uma vez, né, hoje de manhã eu já falei isso e agora eu torno a falar. Se esses caras escrevessem em inglês, em alemão, em francês, o que ia ter de filme, o que ia ter de tese, de seriado, de coisas sobre esse tema, não está escrito. Como eles escrevem em português, ninguém lê, ninguém sabe. Mas o nosso querido Raul Pompeia antecipou
o tema do complexo de Édipo, que o Freud iria descrever mais para frente. Então, nós estamos falando de um escritor que está antecipando temas psicanalíticos muito antes deles serem sequer descritos pela própria psicanálise. Olha como a literatura brasileira é muito, muito rica. E para reforçar isso, eu vou pegar um outro trechinho aqui, que é um trechinho também muito interessante, que é esse daqui, ó. Arte, estética, estesia, arte, é a educação do instinto sexual. Gente, ele está dizendo que entre a arte e o instinto sexual há um processo de ligação direto entre um e outro. Isso é Freud puro. Se você pega uma frase dessa, joga em qualquer lugar e fala quem escreveu essa frase, as pessoas vão olhar e falar, não, certeza, é Freud. Não, não é, é Raul Pompeia mesmo. Tá? Você percebeu por que o livro causou escândalo? A questão da homossexualidade sugerida, a questão de você ter uma atração por uma mulher que é a idade da sua mãe, e que, por sua vez, projeta fisicamente a sua mãe na imagem de uma santa, como se ele tivesse atração pela santa, uma coisa extremamente assustadora e extremamente pesada para o século XIX. Para os dias de hoje já não é muito leve, imagine para o século XIX. Aí está na cara, porque o livro do Raul Pompeia foi trucidado, e ele, né, foi trucidado pelos leitores. O Olavo Bilac era um leitor atento, o Olavo Bilac não é um idiota, é uma pessoa bastante culta, ele leu aquilo e falou, que horror, que péssimo, Raul Pompeia, você é um depravado, né? Sugerindo ainda por cima a homossexualidade do Raul Pompeia, que provavelmente era verdadeira, não há nenhuma biografia que confirme isso, mas o Raul Pompeia morreu, se matou, né, com 32 anos, e não há registro de que ele tenha tido uma namorada, uma noiva. Com 32 anos é mais velhinho já naquela época, tá? Se você não se casa com essa idade, isso começa a soar meio mal na época. Então, o Raul Pompeia já tinha a fama, né? E aí, quando você vê esses trechos do livro, onde aparece essa homossexualidade, que é muito típica do naturalismo, o Curtiço tem também, lembra? O Curtiço tem também. E aí essa questão do desejo pela mãe, sublimado, tal, pela santa, aquilo causou um choque muito grande, e os leitores da época não tiveram dúvida, bateram forte no livro. E hoje é motivo da gente ler o livro com atenção, com o que eu falei, um olhar psicanalítico. E para mostrar digamos, essa vibe, né, essa vertente psicanalítica, o livro ele continua numa outra coisa muito interessante, porque tem um episódio lá de um moleque que foi punido pelo Aristarco, por algum motivo qualquer, e o garoto, ele vai lá e taca fogo no Ateneu. Ele mete fogo no colégio. Terrorista, ele mete fogo no colégio. E os garotos fogem do colégio desesperadamente, né, o colégio pega fogo, é o final do livro, Então, o final do livro também tem uma cena bastante cinematográfica, né? Os molequinhos, acontece à noite, os molequinhos estão tudo de pijaminha, assim, olhando o colégio pegando fogo, o Aristarco com uma cara assim de desespero, porque aquilo é a vida dele, e o Sérgio, o personagem, olhando aquilo tudo com uma clara sensação de alívio. Uma clara sensação de alívio, uma clara sensação de ufa, ainda bem que pegou fogo essa porcaria. E aí fica uma pergunta muito psicanalítica, né? O fato do escritor Raul Pompeia, agora o escritor Raul Pompeia, ter metido fogo no livro, no colégio imaginário, é uma óbvia, uma evidente, uma escancarada, enfim, né, proposta do Raul Pompeia ter tacado fogo, entre aspas, na memória do que ele tinha. Como se ele quisesse dizer o seguinte,
aqueles anos no colégio foram, que eu, Raul Pompeia, vivi, foram anos tão assim terríveis para mim, que o meu desejo era meter fogo, metaforicamente, talvez até fisicamente, na minha memória sobre isso. Esta é a frase final do livro. Esta é a frase final do livro. O livro termina assim. Por que o livro termina assim? Porque o livro tem um subtítulo, que é o que está aí no chat. Crônica de Saudades. Crônica de Saudades. Só que saudades aqui está no sentido de ironia. Ele não sente nenhuma saudade do colégio. Ele odeia aquele troço. Por isso que ele é Raul Pompeia. Mete fogo no livro, que é, né, o Ateneu é a projeção do colégio de verdade, o tal do colégio Abílio que ele viveu de verdade. E o fato de ele tacar fogo nesse colégio mostra que saudade ele não tinha nenhuma. Então nós estamos vendo uma ironia, né, cruel, pesada e amarga do Raul Pompeia no próprio subtítulo do livro. O Ateneu, crônica de saudades, que não é saudades nada, e ele está super satisfeito daquela porcaria ter tacado fogo, tá? Eu acho que a gente. Bom, tem uma pergunta, peraí. O Ateneu pode ser considerado um pedaço da natureza, onde ocorre uma seleção natural? Não tanto da natureza, mas da sociedade, tá? O Ateneu é um pedaço da sociedade onde ocorre essa seleção natural do mais forte e o mais fraco. E o pegar fogo não é libertar da parte animalesca, mas é ele, Sérgio barra Raul, os dois, né? O personagem e o criador do personagem, se libertando da memória negativa daquilo. Aí sim. Ele só escreveu esse livro, ele escreveu um outro romance também, juro por Deus que eu não me lembro o nome, peço desculpas, mas que não teve nenhuma repercussão, assim. Foi um primeiro romancezinho e depois esse. Mas esse romance foi o que causou mais impacto. E realmente é uma pena, porque era um escritor de enorme talento, e não tenha dúvida que se ele não tivesse tido aí os problemas psicológicos que ele teve, né, realmente uma pessoa que não conseguiu se encontrar, uma pena isso, né, se ele não tivesse cometido o ato trágico e terrível do suicídio, não tenho dúvida que ele teria feito obras muito mais interessantes, né, realmente é uma pena, é uma pena. É um livro que, repito, não é fácil de ler, mas que vale a pena você ler com atenção, tendo esse olhar psicanalítico que é, no meu entendimento, o melhor e o que faz o livro ser o mais legal, o mais interessante, o mais intenso, tá? Vale a pena você conferir. Mais alguma duvidazinha aí do livro, gente? Você vê que não tem uma história fixa, tá? Os capítulos, como eu falei para vocês, são mais ou menos separados, não tem uma cronologia muito clara. Então a gente nem fala muito de enredo. Nesse livro, a descrição e as digressões de memória são mais importantes do que a escrita de uma narrativa, de um enredo determinado, tá? Não é muito a praia desse. Pompeia deixa tudo isso bem explícito mesmo para a época. Eu não entendi o explícito aqui. Você está falando do explícito dessa questão da sexualização, da homossexualidade, é isso? Não, ele não deixa isso explícito. O que é explícito, o que é agressivo, é a descrição dos coleguinhas, a descrição dos garotos. Aí é bem explícito a descrição física, por isso que soa caricatura e soa expressionismo. Mas essas sugestões homossexuais ele deixa por baixo do pano. O leitor mais atento lê e percebe na hora. O leitor meio desatento não percebe direito. E aí, por conta de não ser explícito, mas implícito, aí é que a gente fala que o livro pode ser também impressionista, tá? Essa talvez seja a parte interessante desse livro. Expressionista em um momento
expressionista em um momento, impressionista em outro, tá? O livro exige um leitor mais atento mesmo, tá? O que mais, gente? Mais coisa? Acho que a maioria de vocês não leu esse livro, né? Não é um livro assim muito famoso. Ele caiu bastante em vestibular aí nos anos passados. Estava meio que desenterrado, digamos assim, ao contrário, estava enterrado e a Unicamp resolveu desenterrá-lo. Que bom, é um livro que eu gosto muito, tá? Um livro muito rico, muito interessante. Leiam, por favor. E aí, mais alguma coisa? Mais alguma outra ideia? Alguma outra dúvida? Nada, nada, crianças. Ficaram com vontade de ler o livro? Espero que sim. Sim? Leiam, leiam. Vale a pena ler. Não lê de uma porrada só, tá? Vai lendo um capítulo aí por dia, como se fosse um folhetim. Eu vou repetir pela milésima vez: o livro não foi publicado em forma de folhetim, foi publicado em forma de livro direto, que era raro na época, mas leia um capítulo por dia e leia. É um livro, olha, marcante, marcante, marcante. É, pode ser explorado de várias formas. Inclusive, eu acho interessante também citar isso: métodos educacionais da época. Tá? Leia e veja como na época a educação era baseada basicamente em decorar coisas, você decorava coisas, né? Você não entendia aquilo que você estudava, você decorava, e métodos de castigo físico, né? Bem comum isso. E para distrair a molecada, colégio interno, homem, até para tentar dar uma extravasada nessa questão sexual mais pesada aí, muita educação física. Presta atenção no livro também, isso, muita educação física. Os moleques jogam bola, fazem natação, fazem uma espécie de mini Olimpíadas lá, muita educação física para os moleques liberar as energias e, é claro, evitar a questão da sexualização entre eles, que não funciona. Não funciona, não adianta muito, mas pelo menos é uma tentativa deles fazerem, tá? Outras coisas aí que vocês queiram fazer, ou que vocês tenham alguma ideia. E aí? Nada, nada? Não? Podemos encerrar, meus fofuchos? Sim? Então, se não tem nada assim mais interessante, nada muito bacana, nada fora do normal, então fica aqui o convite para vocês lerem o livro com calma, com tranquilidade. Vai com calma, porque o livro é realmente difícil, mas é um livro que depois que você terminar, você vai ver que você ganhou bastante lendo esse livro. Tá? É um livro que acrescenta muita coisa. Eu agradeço muito aí o, a gentileza de vocês, a paciência de vocês, não é? 2 horas da tarde, então vamos para o almoço. Eu não almocei ainda, acho que talvez vocês não tenham almoçado. Espero que tenha sido útil. Um beijo, um abraço, tá? E semana que vem não temos aula de livro, só na outra semana ainda, tá bom? Então, um grande beijo, minhas crianças, tudo de bom, sem ficar batendo perna no centro por enquanto, tá? Beleza, obrigado, gente.